Você já se perguntou se Maria Madalena foi ou não uma prostituta da história da igreja? Fica até o final desse vídeo que a gente vai responder essa e outras perguntas e curiosidades sobre a vida dessa grande mulher que foi Maria Madalena. São Tomás de Aquino vai dizer que ela é a apóstola dos apóstolos. Tamanha a importância de Maria Madalena para a história da igreja e principalmente para o tempo em que Jesus passou por esta terra. Com certeza, ela era uma mulher muito importante na vida de Jesus, na vida dos discípulos e também na nossa vida. Maria Madalena, ela tem esse nome porque ela veio de um pequeno povoado que chamava-se Magdala, que ficava ali na Galileia, mais ou menos 5 quilômetros perto de Tiberíades. Então, da tradução de Magdala veio o Madalena, da tradução de Maria, Miriam. Então, ela poderia se chamar Miriam de Magdala, Maria Madalena, Maria de Magdala. Você vai encontrar todas essas formas de chamar essa mesma mulher, Maria Madalena. E muito então se pergunta se Maria Madalena foi ou não uma prostituta. Talvez até hoje, até aqui nesse vídeo, você tinha isso na sua mente. Você tinha essa visão sobre Maria Madalena, que ela foi uma prostituta, uma pessoa, uma mulher que entregava sua vida a outros homens. Talvez aquela mulher que, diante de tantos pecados, enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, lágrimas, perfumes. Mas de fato, segundo o Vaticano, diversos exegetas bíblicos, esse fato de associarem a figura de Maria Madalena a uma prostituta é um equívoco bíblico. Não há nas Sagradas Escrituras nenhuma comprovação de que Maria Madalena foi uma prostituta. Ao contrário, Maria Madalena foi sempre uma grande líder e a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela. Uma pessoa que sempre estava ali com os discípulos e que não deixou Jesus em nenhum momento. E ela tem diversas experiências com Jesus na sua vida e nós vamos falar disso. Mas voltando ainda a essa questão de Maria Madalena ser prostituta ou não, então, como eu disse, não há evidências na Sagrada Escritura. Agora, há sim evidências de que Maria Madalena era uma mulher que estava possuída por demônios. Lá em Lucas capítulo 8 vai dizer que quando Jesus passava pregando a boa nova, ele encontrou uma mulher cheia de demônios. Vai dizer que ela tinha 7 demônios, mas a gente sabe que o número 7 nas Sagradas Escrituras, dentro da numerologia da igreja, o número 7 ele vai dizer uma completude, uma perfeição, uma totalidade. Então, quando dizem que Maria Madalena tinha 7 demônios, quer dizer que ela tinha muitos, uma infinidade, uma totalidade de demônios nela. E Jesus foi lá, expulsou os demônios daquela mulher e a partir de então, aquela mulher começa a segui-lo. Isso fica muito retratado se você já teve a experiência de assistir The Chosen. Em The Chosen, inclusive, ela tinha um nome que era Lilith, que é demônio também, A tradução desse nome é demônio. E lá nas cenas de The Chosen fica muito claro e evidente quando Jesus transformou a vida de Maria Madalena. Uma mulher que estava tomada por essa possessão demoníaca, por vários demônios ali. Algumas traduções também falam que esses demônios significariam pecados e aí traria toda essa questão da prostituição. Mas o que diz nas Sagradas Escrituras haviam demônios naquela mulher e eles foram expulsos por Jesus. E a partir de então, ela decidia entregar a sua vida inteiramente a este Deus, a esse Jesus que a libertou daquele mal que ela padecia. E a partir de então, ela se torna uma grande discípula, uma grande seguidora de Jesus. Não é à toa que São Tomás de Aquino vai classificá-la como a apóstola dos apóstolos. E a gente vai entender agora o porquê disso. Maria Madalena, ela foi então uma grande seguidora de Jesus. Em diversos momentos importantes da vida de Jesus, ela estava presente. E aqui eu vou deixar muito claro 2 grandes momentos da vida de Jesus em que a passagem, a vida de Maria Madalena impacta de maneira muito
forte e que fica muito clara essa paixão de Maria Madalena por Jesus, né? Esse amor que ela tinha por ele. Inclusive, em alguns evangelhos apócrifos e alguns livros apócrifos, que são livros que não entraram nas Sagradas Escrituras, porque não houve uma comprovação de que eles foram verdadeiramente inspirados por Deus, mas que são livros, digamos, que têm um valor histórico para nós. Em muitos evangelhos, em muitos livros apócrifos, vai falar desse amor mesmo entre Maria Madalena e Jesus, um amor de entrega de vida da parte de Maria Madalena e um amor de Jesus para com ela, de uma amiga, de uma servidora, de uma pessoa que estava ali com ele a todos os momentos. Então isso fica muito marcante quando nós vamos lendo as Sagradas Escrituras. Mas como eu te disse, eu vou focar aqui em 2 grandes momentos em que a vida de Maria Madalena estava presente, amparando Jesus e foi marcado dentro da história da igreja. O primeiro grande momento, como se esquecer do momento em que Jesus está pregado na cruz. A palavra é muito clara em dizer, quando Jesus estava pregado na cruz, alguns dos seus discípulos tinham negado que eram seguidores dele, alguns dos seus discípulos tinham corrido para longe, mas Maria Madalena não deixou Jesus em nenhum momento. Em nenhum momento. As Sagradas Escrituras vão dizer que Maria Madalena estava aos pés da cruz de Jesus junto com Maria, a mãe do Senhor. Maria Madalena não deixou, ela não negou Jesus como Pedro fez, por exemplo, quando indagado, é você que segue ele? E Pedro nega Jesus 3 vezes naquela fatídica e conhecida história. Maria Madalena não. Ela não se importou sobre quem estava olhando ou não para ela, quais eram os riscos que ela estava correndo de se apresentar como uma grande seguidora de Jesus, nada importou para ela. O que ela queria era ficar junto com o mestre dela, era ficar junto com o amigo dela, era entregar a sua vida, assim como ela prometera um dia, até os fins dos dias de Jesus nesta terra. E foi isso que ela fez. Então, aos pés da cruz de Jesus, Maria Madalena lá estava, dando força para Maria, com certeza, olhando para Jesus e vendo aquela grande entrega de Jesus por ela, por todos aqueles que ali estavam e por toda a humanidade. Então Maria Madalena, naquele momento, ela foi um grande exemplo de fortaleza, um grande exemplo de um amor que se entrega, de um amor que não mede esforços, não vê os riscos, quase que um amor incompreensível. Esse amor é o mesmo amor de Jesus por nós, um amor incompreensível, um amor muitas vezes até irracional, que está acima dos riscos, daquilo que poderiam pensar ou não. É esse amor que Maria Madalena entrega para Jesus ali aos pés da cruz. São João Paulo II vai dizer que o amor verdadeiro, ele tem exigências, e essa é a beleza do amor verdadeiro. Quando nós olhamos para a figura de Maria Madalena aos pés da cruz de Jesus, nós vemos claramente um amor verdadeiro, um amor de exigências. O que foi exigido ali de Maria Madalena? Talvez um perigo dela ter sido presa ou até mesmo também crucificada, enfim, tantas coisas poderiam acontecer com ela, grandes riscos ela corria, né? Exigências de ficar ali aos pés do mestre, aos pés de Jesus, vendo cada segundo do seu sofrimento. Eu imagino que os sofrimentos de Jesus, assim como vai dizer, né, transpassaram a alma de Maria, a mãe de Jesus, né? Santo Afonso de Ligório vai dizer nas 7 dores da Virgem Maria, quando ela está ali aos pés da cruz, fala-se mesmo que é como se uma espada transpassa o coração de Maria, de Nossa Senhora, e eu imagino que a dor de Maria Madalena era muito semelhante também, porque era uma grande amiga, uma grande seguidora, uma pessoa que amava muito Jesus. Então Maria Madalena, ela vai nos ensinar aos pés da cruz como ser obediente, como não temer, como amar acima de qualquer circunstância e como verdadeiramente entregar a vida a Jesus. Como eu disse, outros grandes discípulos tinham negado Jesus, virado as costas, abandonado Jesus naquele momento, mas Maria Madalena perseverou até o fim. E aí fica a reflexão para nós desde já. Quais têm sido as circunstâncias da nossa vida? Será que nós temos perseverado, nos mantido ali, fiéis a Jesus até o fim? Ele que já nos libertou de tantas coisas, talvez não desses espíritos como Maria Madalena estava possuída, mas de quantas coisas Jesus já nos libertou. Maria Madalena vai nos ensinar como é a gratidão que nós devemos ter ao Senhor. Ela foi liberta e imediatamente ela pôs-se a seguir e seguiu ele até o fim.
É isso que nós devemos fazer com a nossa vida também, independente dos medos, dos receios, dos perigos que possamos correr nesta terra, das coisas que podem dizer para nós, mas não é você que segue Jesus, né? De toda a ridicularização, até dos medos. Independente de qualquer circunstância, devemos ser como Maria Madalena, entregar a nossa vida até o último dia ao Senhor. E o segundo grande momento é o momento da ressurreição. Maria Madalena esteve na ressurreição, e não só esteve, mas ela foi a primeira mulher a anunciar a mensagem do Cristo ressuscitado. Quando eles chegam no sepulcro e a pedra havia rolado, os 2 discípulos saem de lá correndo e Maria Madalena permanece. Quando ela vê aquele sepulcro, ela enxerga ali 2 anjos e ela chora porque ela já não vê o corpo de Jesus. Quando ela sai para fora, ela encontra um homem que ela achou que seria o jardineiro. E aquele homem pergunta para ela: "Por que choras?" E ela fala: "Olha, o meu mestre já não está no sepulcro. Se o Senhor fez algo, me conte, me diz aonde ele está." E eis que aquele dito jardineiro, que era na verdade Jesus, olha para ela e chama ela pelo nome. Ele fala: "Maria." E naquele momento, Maria Madalena, é como se os olhos dela se abrissem e ela enxerga que era Jesus ali. E ela fala: "Rabone", que quer dizer mestre. E naquele momento ele fala uma linda mensagem para ela. Ele fala assim: "Olha, não me retenha, porque eu preciso subir ao Pai, né? Ainda não chegou esta hora, mas eu preciso subir ao Pai. Agora vai e conte aos outros o que você viu." E ela vai e ela conta a alegria do Cristo ressuscitado. Foi para ela que Jesus apareceu ressuscitado. Foi ela quem viu o Cristo ressuscitado e anunciou com alegria que ele tinha vencido a morte. Então veja a importância dessa mulher na história da igreja. A importância de ser uma pessoa com intimidade tamanha com Jesus, que quando ele olha e chama ela pelo nome, ele chama ela pelo nome, ele não diz mais nada naquele momento, ele fala Maria. Naquele momento ela reconhece que era Jesus. Isso é intimidade, isso é amor. Nós também devemos ser assim, nós devemos ter uma intimidade tamanha com Jesus, ao ponto de que ele chame o nosso nome, ele fala Ana, e eu já entenda que é a voz do meu Deus falando comigo. Quando ele chamou Maria, ela sabia que era Jesus falando com ela. Que nós também saibamos escutar a voz do Senhor, em meio a outras vozes, em meio aos nossos dia a dia, a nossa correria, a nossa rotina, que a gente saiba escutar quando é Deus falando conosco, quando é Jesus nos chamando. E como isso vai acontecer? Intimidade. Esse é o segredo. Você que quer ouvir a voz de Deus na sua vida, você que quer, diante das decisões, das coisas do dia a dia, você queria ouvir o direcionamento de Deus, a voz de Deus. O segredo para isso é intimidade. Maria sabia como Jesus chamava ela. Você e eu, nós devemos descobrir como Jesus nos chama, como Jesus fala conosco. E olha que grande graça, ela recebe uma grande missão de Jesus, ir e anunciar a alegria do Cristo ressuscitado. E ela vai e ela conta, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Que nós também tenhamos essa missão por esta terra. Seguimos a um Deus vivo, um Deus não de morte, mas um Deus de vida. Um Deus que venceu a morte, né? Não sei como está a sua vida hoje. Talvez na sua vida você tenha visto mortes. Morte humana de pessoas, às vezes, ao teu redor. Mas mortes de sonhos, de desejos, de perspectivas, de esperança. E eu quero dizer para você neste dia que nós temos um Deus de vida e não de morte. Um Deus que nos deu a vida, e uma vida em abundância, e que não nos tira a vida, mas que através da morte nos dá a vida eterna. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que Maria Madalena anuncia, e esse é o Deus que nós devemos anunciar todos os dias da nossa vida. A partir do ano de 2016, o Papa Francisco institui o Dia de Maria Madalena, dia 22 de julho, o dia que celebramos essa mulher que foi pecadora e santa. Pecadora porque possuía vários demônios em seu corpo, mas que a partir do momento em que foi liberta por Jesus, entregou a sua vida de maneira tão grande a Deus que se tornou uma santa mulher. Nós também devemos ser assim,
pecadoras, porque temos um passado, uma história, erros, né? Cometemos eles em diversos momentos da nossa vida, mas santas, porque a partir do momento em que tivemos um encontro com Jesus, em que fomos libertas por Ele, Ele nos chamou a segui-lo e seguindo, continuamos com Ele até o fim das nossas vidas. Então, que a exemplo de Maria Madalena, nós possamos anunciar esse Deus que é vivo. Nós temos um Deus vivo, um Deus de vida, um Deus que nos quer vivos, com os nossos sonhos vivos, com a nossa esperança viva, e um Deus que cuida de nós, que nos dá a oportunidade de sermos pecadores, porque somos, mas santos, porque entregamos a nossa vida para Ele. Acompanhe o nosso estudo até o final, nós teremos ainda mais vídeos aqui. Vem com a gente estudar as mulheres na história da igreja. Que Deus te abençoe.